Irmãos, acredito, por mais que nós não tenhamos cursado uma faculdade ou até uma grade que se referia só ao tema fidelidade, mas nós temos como, no dia a dia da prática, por mais que não sejamos tão preparados o suficiente para compreender, mas que já sabemos o que é ser uma pessoa fiel, o que é ser uma pessoa leal, o que é ser uma pessoa obediente, declarando, sim, fidelidade àquilo que vem dos céus, que vem do Senhor, reconhecendo a bênção da escolha que o Senhor teve para com cada um de nós, entendendo que essa escolha nos livrou da morte. O Senhor nos tirar do mundo, nos dando vida eterna com o Senhor. E se nós compreendermos bem o que o Senhor tem feito, o que o Senhor fez e o que o Senhor ainda há de fazer, preservando a nossa vida para que a gente tenha uma eternidade feliz, nós seríamos, se bem compreendermos, os mais fiéis ao Senhor, por amor, graça e adoração ao Senhor cada dia da nossa vida. O que eu posso, ó Deus, nesse momento aqui tão maravilhoso, irmãos, falando com o nosso Deus que aqui se faz presente, é despertar o coração de cada um de nós em saber que nós fomos criados por um Deus fiel e que Ele permanece fiel mesmo que nós fujamos dessa obediência, da nossa fidelidade em toda a nossa integridade de vida. Dá para a gente raciocinar que nós não podemos ser somente fiel em algumas situações da nossa vida. Deus, Ele é fiel em todas as situações da vida de cada um de nós, daquilo que nós viemos precisar. Primeiramente, a fidelidade de Deus em nos trazer a promessa e nos sustentar e nos garantir uma nossa vida eterna de abundância, de conforto, de tranquilidade, de alegria. Porque quando você vai lembrar que as Escrituras vêm a nos informar por Jesus Cristo que não vai existir mais morte, é para a gente se tornar um dos mais fiéis da história da humanidade. Porque é alegria em saber que não vai haver mais morte, que Deus nos trouxe vida, que a fidelidade de Deus foi acima de qualquer situação, que Ele próprio deixou a sua glória, se esvaziou-se de si, veio como um homem nascendo de uma mulher, concebido pelo Espírito, para passar a dor e o sofrimento e morrer na cruz do Calvário por nós. A fidelidade do amor que Deus declara por cada um de nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Veja como nós, irmãos queridos, precisamos fazer várias reflexões profundas, muitas das vezes sozinhos, buscando esse conhecimento, vendo essa grandeza desse Deus Todo-Poderoso que é o nosso Pai que nos escolheu, para que esse amor nosso seja recíproco ao dele que é para conosco. A fidelidade de Deus foi tão grande que ele entrou em um sofrimento que seria impossível para um ser humano como nós hoje, creio, mas ele sofreu a dor, passou humilhações, teve muitas coisas dolorosas, aonde psicologicamente, no seu interior, no seu coração como homem, quando Jesus, filho que aqui esteve, passou tudo isso por nós. E eu fiquei meditando sobre isso, quando Deus me trouxe essa mensagem. Meu Deus, não tem como eu ter razão para declarar ou justificar uma infidelidade minha ao Senhor. Não tem. Se nós olharmos bem para esse Deus que nos criou, não tem. Quando a gente olha tanto para o lado principal, que é a vida espiritual, que é a nossa vida eterna com Ele,
o que Ele faz, o que tem feito, o que nos trouxe, o que fez, para a gente viver eternamente. E aí olhar também para outra parte da vida, que é essa terrena onde nós estamos. Você chegar na hora do almoço, ter seu feijãozinho lá com seu arroz, numa palavra mais simples, compartilhando, a farinhazinha para quem gosta, como eu gosto, e você encher a sua barriga, manter o seu corpo físico de pé, sem estar tremendo por falta de alimento, e assim vai à noite e pela manhã, você ter o cafezinho, o cuscuzinho que eu amo. São coisas pequenas, mas que têm uma suma importância de uma declaração de fé de Deus para com a gente. Amém, irmãos? Será que a gente ainda quer pensar que nós somos merecedores? Será que a gente quer pensar que somos nós os provedores de tudo isso para manter nossa vida? Aonde, gente? Faça, se tiver alguma dúvida, faça uma reflexão sozinho com Deus, comece a buscar ponto por ponto, que você vai tirar as suas conclusões. É preciso, irmãos, para que a gente possa ter uma fidelidade, uma lealdade, uma sinceridade com Deus integralmente. Nós vamos falar aqui sobre duas pessoas que vocês conhecem muito bem. Se o Espírito Santo me colocar outra, eu vou falar, para ilustrar alguma situação, mas de pessoas que colocaram suas vidas em risco. E eles colocaram sua vida em risco porque entendia que Deus era fiel. Tinha plena segurança que Deus era fiel. E que Deus sustentaria, que Deus manteria eles, protegeria eles diante de toda e qualquer situação que ele pudesse enfrentar. Ele ia enfrentar homens grandes fisicamente, se julgavam poderosos, dono das suas próprias terras, para que aquelas terras passassem a serem deles, pela direção de Deus. Confiança, fé e certeza de que Deus estava com eles, que a fidelidade de Deus estava ali para guardar a eles. Porque seria benefícios para eles, para aquela nação, para aquelas famílias. Desse grupo, 10 não confiaram, foram infiéis, 10 foram covardes, 10 não acreditaram. Acredito que vocês sabem quem são esses dois personagens de fé. Josué e Caleb. Um era filho de Jefoné e o outro de Num. E a gente vai, irmãos, buscando esse conhecimento de homens de verdade que esteve com Deus e que está dormindo para amanhã estar eternamente com Deus junto com a gente, que nas suas posições dessa mesma vida que estamos, terrena, enfrentaram para o seu bem, vendo um Deus fiel em seu favor, em benefício das famílias daquela nação de Israel. Como Deus é hoje, a gente pode fazer algumas conjecturas. Primeiro, vendo que ali seria terras para eles terem posse para construir suas casas, seus lares, terem suas famílias, para plantarem, para criarem seus animais. Veja, irmãos, que só muda o tempo, mas que o Deus é o mesmo e que faz hoje com nós da mesma maneira. Deus também hoje nos trouxe e nos colocou as labutas diárias para possuirmos nossas casas, para acolhermos nossas famílias dentro dos nossos lares, ter um teto para morar, porque não tem coisa melhor no mundo de você ter o seu teto particular seu, que Deus lhe deu para você morar.
Eu me lembro, quando logo casei, eu não tinha a minha. Sofri um bocado e eu sei o que é que eu passei. Eu ainda morei em 3 casas de aluguel. A quarta Deus não deixou mais, já me deu. Usou um homem de São Paulo, que veio ser ministro, veio ser da Justiça de Sergipe. Tem o ministério, mas eu não me lembro agora. Ele veio ser o chefão da Justiça de Sergipe. Ele veio de São Paulo. Homero Diniz, o nome dele eu me lembrei. Sua esposa. E eu fui escolhido, veja como Deus tem propósito. Eu ainda não era servo, mas Deus que conhece o nosso coração na sua presciência, eu fui escolhido para ir fazer o serviço telefônico na casa deles. Casa de andar, grande. Alguém já tinha ido e disse que não dava para fazer. Eu tinha uma coisa, para glorificar o nome de Jesus Cristo, eu não trazia serviço de retorno para a empresa. Eu sei que era Deus já ali comigo, me orientando, me ajudando, que sabia que lá na frente meu coração se abriria. Quando tinha um problema ou outro que alguém devolvia o serviço, eu era chamado para executar. Porque ele sabia o que eu tinha, uma forma de resolver, eu não devolveria o serviço. Na época chamava-se OS, Ordem de Serviço. E me deram esse serviço que já tinham tido 2 instaladores lá e não tinham resolvido. Na época eu ainda era instalador. E eu fui. E lá eu comecei a desenvolver o trabalho e tal. Conversa vai, conversa vem. A esposa dele estava acompanhando, né? Ele estava no trabalho e ela estava lá acompanhando. A casa ficava na Avenida Barão de Maruim, hoje onde é Mansão Augusto Leite, que era dos Francos, ali. O governador era Augusto Franco, na época, no nosso tempo, né, irmãos da minha idade, e ele era o dono dessa casa e deu para esse homem que veio trabalhar em serviço, chamado por ele, escolhido por ele, e deu essa casa, essa mansão, era mansão mesmo o nome, e era uma mansão. O serviço era muito, e eu comecei a desenrolar. E a conversa vai e vem, ela no meu pé, onde eu estava fazendo uma coisa, ela estava encostada. E aí chegou o assunto, eu falar sobre a casa, que eu morava em casa de aluguel, que era uma dificuldade e tal, e eu precisava de uma casa. E para não ir muito longe, ela disse, o senhor não tem casa? Eu digo, não. Ela disse, tem algum conjunto aqui no estado a se inaugurar que o senhor deseja morar? Eu disse, tem um que está concluindo, que era... Não. Santa Teresa. Primeiro do que eles todos. Estava terminando já. Aí eu disse a ela disse, esse eu não vou poder fazer nada, porque já está terminando, mas faça o seguinte, o próximo que tiver, onde for que o senhor desejar, se inscreva e traga a inscrição para mim. Aí foi quando chegou o Augusto Franco. O Orlando Dantas veio depois, que eu morei no Augusto Franco, depois foi que eu fui para o Orlando Dantas. Foi quando abriu as casas do Orlando Dantas só para os funcionários das empresas estatais. Petrobras, Telegipe, na época. Depois é que concedeu para todos, quando construiu a outra parte. E quando abriu essas inscrições, eu fiz e fui levar lá na casa. Ela disse, fique tranquilo, está garantido, é seu. Eu acreditei. Fui-me embora. Foi assim que saiu as casas, que entregaram, o meu nome estava lá. Mas olha, irmãos, porque tratamos de fidelidade, a fidelidade é o meu trabalho, ao meu serviço. Não tenho que questionar situações de outros. Mas sempre foi, a minha vida foi essa. Eu nunca gostei de começar uma coisa e não terminar. E eu nunca gostei de ser chamado para fazer alguma coisa e não conseguir fazer.
eu me considero derrotado. Sempre foi assim. Se eu vou, hoje principalmente que conheço a Deus, antes eu não conhecia Deus como deveria, eu sei que tem um Deus, mesmo sem conhecer na época bem a Deus, mas eu sabia que Deus existia e que Ele era poderoso. Não tinha aquela fé segura, aquele conhecimento necessário. Mas eu não voltava com o serviço, poderia ser na minha casa, onde fosse, eu fazia, eu não deixava voltar atrás. E essa minha fidelidade ao meu trabalho, ao meu serviço, me trouxe como recompensa esse presente da casa que eu tanto almejava. Então, a fidelidade, ela traz boas recompensas. Porque a fidelidade é você ser leal àquilo que é lhe imposto, àquilo que é lhe colocado, àquilo que é lhe outorgado. Você não rejeita, você não dá para trás, mas você crê e confia que você faz, que você pode. Principalmente hoje para nós que conhecemos Deus. Abra suas Bíblias. Números 13, 30. Números 13, verso 30. Número capítulo 13, verso 30. Amém? Assim está escrito. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse único verso que nós lemos já traz a nós o entendimento da confiança de Caleb ao seu Criador. Ele tinha certeza. Veja que ele vem com a palavra e com a voz de autoridade e de confiança. Não da sua própria autoridade, mas da sua fé, da sua fidelidade a Deus, porque foi Deus que tinha enviado eles para espiar a terra. Então Caleb fez calar o povo, perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, olha a garantia de fé, olha a fidelidade dele para com Deus, para que cumprisse aquilo que Deus tinha ordenado. Porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu fiquei parado para pensar assim, quando Deus me colocou esse texto. Eu digo: meu Senhor, como precisamos acreditar no Senhor e ser fiel no cumprimento da Tua palavra. Porque foi Deus que ordenou a eles irem. Eles já tinham visto que 10 voltaram covardes, não acreditaram em Deus, não foram fiéis àquilo que Deus ordenou. Se Deus mandou, é porque Ele vai cumprir. Essa é a fé. E eu, em fidelidade a Deus, eu devo cumprir a ordem que Deus me trouxe. Agora vamos ver 14, do verso 6 ao 9. Vai falar do outro servo fiel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiavam a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor, preste atenção, olha, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que emane leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes, olha aí, contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar, como o pão poderia devorar eles, aquele povo. Retirou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Já poderíamos ir para casa.
se não desejássemos fazermos uma contextualização. Para que a gente possa entender muito bem, irmãos, da nossa fidelidade, e antes de eu fazer algum comentário, a fidelidade declara uma confiança plena. E a fidelidade declara um dever cumprido, um compromisso assumido com outro. Um compromisso assumido com outro. Que você tem com outra pessoa e você assume aquele compromisso e ele é cumprido. Isso é fidelidade. E essa fidelidade, irmão, só cessa quando esse compromisso é cumprido. Então, nós temos como obrigação de fidelidade a Deus assumir os nossos compromissos. Em tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, em tudo aquilo que o Senhor tem nos outorgado para ser feito através de nós como escolhidos, como falamos em princípio. A alegria de lembrarmos que Deus nos escolheu e saber quem é esse Deus que nos escolheu. Quando olhamos para o mundo, aqueles que o mundo escolhe estão morrendo, estão perdendo, estão sendo derrotados, estão caminhando para o inferno. E nós fomos escolhidos, resgatados para o céu, para a vida abundante, para a vida de felicidade, para a vida de alegria permanente. É hora da gente, nesses pequenos detalhes, refletir. A minha fidelidade com Deus. Como, dentro de uma história tão poderosa dessa, onde Josué e Caleb viram a covardia de outros, mas eles incentivaram, eia, subamos, aquele que nos enviou vai estar com a gente. E encerra Josué dizendo, no verso 9, não temais. Mas façamos uma pergunta. Na verdade, nós cremos em Deus? Deus disse, não temas. Se nós cremos, irmãos, temos o exemplo de Caleb e Josué na prática. Ser fiel a Deus, fazer se cumprir a ordem que Deus lhe determinou. Vá lá e espie a terra. E ainda, para o seu próprio benefício, que a terra seria para eles. Deus tem tanto presente para a gente. Vocês creem? Você lembra de um hinozinho tão bom que a gente gosta de ouvir, né? Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já o Senhor. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. A gente não quer essa chuva de bênção? Que bom essa letra, né? Chuva de bênção teremos. E tem. Mas será que nós queremos ser fiel? Se Deus é fiel para conosco? E essa fidelidade, irmãos, declara santidade. É Deus, não é um outro homem. Aonde nós precisamos ser fiel um ao outro. Como falamos que o dever da fidelidade, ele só cessa quando você cessa também o seu compromisso. Quando você faz se cumprir aquilo com aquela outra pessoa. A fidelidade só cessa quando você cessa o compromisso que você tem com alguém. Que você também cumpriu com alguém. Aí vamos olhar para Deus? A nossa fidelidade só pode cessar quando o nosso compromisso for cumprido de obediência a Deus. É o que a gente precisa refletir sempre. O narizinho coça a horas, viu? Essa máscara. Irmãos, e vocês podem entenderem tranquilamente. A fidelidade ela é provada veementemente na adversidade.
É no momento mais difícil que você pode declarar fidelidade a Deus. Fazer como Davi no Salmo 41. Esperar com paciência na hora certa. Fazer como Paulo disse aos Filipenses, capítulo 4, verso 3. Saber que pode todas as coisas aquele que nos fortalece. Como disse Caleb, certamente prevaleceremos contra ela. Tudo isso é o que nós devemos vivenciar na prática da fé, na hora das adversidades, onde podemos declarar nossa fidelidade. Declarar fidelidade a Deus de obediência, com a condição excelente, não é difícil. Seja ela financeira, seja ela espiritual. E quando estivermos numa guerra espiritual, vamos confiar que devemos permanecer, que devemos estar seguros. Quando estivermos numa guerra terrena, faltando algumas coisas das nossas necessidades. Que Paulo diz, Filipenses 4,12, que sabia passar fome, passar necessidade. Mas quantos podem blasfemarem nesses momentos, não sendo fiel a Deus naquilo que Ele lhe prometeu? São momentos que a gente tem que parar para pensar. E isso tudo é vida de santidade. A vida de santidade leva você a ser fiel, que é uma confiança que nós, a Igreja de Cristo, tem declarada naqueles momentos mais adversos, complicados que a gente enfrenta. Nós temos promessas para todas as situações da vida, e não é promessas de homem, não é promessas denominacionais, é promessa de Deus, que nos criou para viver conosco eternamente. E não tem dúvida disso. A prova é que Ele deixou tudo. Veio, nasceu como homem para poder morrer por nós. A prova é que Deus nos criou para estar com Ele eternamente. Senão Deus deixaria à vontade. Eu já criei, já orientei, dei os 10 mandamentos, eles agora se virem. Deus não fez assim. E até hoje ainda nos procura. Até hoje ainda nos guarda, até hoje ainda nos quer para a eternidade com Ele. Agora somos nós que devemos refletir sobre isso. Do que Deus quer da gente. Hora de discernir para poder praticar a fidelidade. Estamos numa obra escolhida por Deus, servindo para que outros possam também alcançarem a bênção da salvação e a bênção da sua sustentação diária. Somos nós agora que temos que ser fiéis a tudo aquilo que Deus nos escolheu como seus soldados, como seus servos, como seus filhos, como seus discípulos, para que outros também se tornem desse exército. Tudo isso são detalhes de reflexões para que a gente aplique e agrade o coração de Deus, declarando a nossa fidelidade a Ele, para que a igreja seja próspera, a igreja seja feliz, as famílias sejam abençoadas, as famílias sejam supridas, porque alguém um dia fez isso por a gente. Quantos foram atrás de mim? E eu fugi deles, mas eles não desistiram de mim? Isso é fidelidade? É amor? Amados, Caleb foi fiel a Deus. O verso 12. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quernezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Dá para refletir isso aí? Exceto eles dois, perseveraram e seguiram. Eles não abriram mão porque viram aqueles homens grandão, porque viram aqueles problemas gravíssimos de homens que se diziam preparados e eles saberiam que fisicamente não conseguiriam vencer. Vocês lembram de que forma foi que os muros de Jericó caíram? Vocês lembram? Se lembra, eu quero ouvir. Sim. E fazendo o quê?
Se você arrodear aqui 7 dias tocando trombeta, isso aqui vai cair? Não. Agora, se Deus estiver à frente, cai. Assim foi a situação da confiança deles. Eles foram orientados por Caleb, por Josué, a tomar as posições que Deus o ordenava. Uma trombeta, vou causar. Aí vai cair tudo aqui? Não é o som da corneta, é o poder de Deus. Nós temos que ser fiéis e obedientes, fazer a vontade de Deus. Mas para que essas paredes caiam, tem que estar na autoridade do Senhor. E aí somos fiéis à ordem de Deus, cumprir na nossa vida. É o que nós precisamos refletir profundamente. Irmãos, a fidelidade é uma qualidade de caráter. Vocês entendem isso? Que a fidelidade é uma qualidade de caráter, é uma transformação de vida. Ser fiel é caráter, é ter caráter. Infiel é mentiroso, é enganador. Olha o caráter de um infiel. Mentiroso e enganador. Então, fidelidade é o caráter de uma pessoa que vem do seu Criador, que é fiel. E quantos cristãos ainda não estão compreendendo isso? O quanto Deus nos procura para transformar o caráter. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Cristo era obediente ao Pai. A prova que, quando ele foi interpelado por algum daqueles fariseus, Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que ele me enviou. Jesus fiel, caráter transformado. Exemplo para nós. Ele poderia bem querer fazer aquilo que ele achasse que devia fazer. Mas ele tinha personalidade, ele tinha caráter. Ele era fiel àquele que lhe enviou, o Pai. E ele disse: não, eu não vim fazer o que eu quero, mas vim fazer aquilo que daquele que me enviou. Será que nós estamos querendo fazer aquilo daquele que nos enviou e nos escolheu? Não é o que a gente precisa sempre estar refletindo? Irmãos, não se vive pelos sentimentos, se vive pela razão. Muitas das vezes a gente tem peninha de situações e de pessoas, né? Mas não é dessa forma. Se assim fosse, Judas não tinha ido para a forca. Jesus teria pena dele. Jesus teve compaixão dele. Jesus ensinou, mostrou o seu caráter. Mas a escolha de errar foi de Judas. Foi ele quem escolheu. E Jesus não pôde ter pena dele. Jesus se compadeceu porque sabia que seria dolorosa a recompensa da sua posição que ele tinha tomado. Hoje é a mesma coisa. Deus não tem pena de nós. Deus tem compaixão e amor, mas não tem pena. Porque Ele tem nos ensinado, Ele tem nos orientado, Ele tem nos guiado. A escolha é nossa, Ele não vai impedir, Ele quer que a gente escolha o melhor, mas se você quer escolher o pior, Ele vai se compadecer, porque vai ser uma recompensa dolorosa e ruim. E ainda pior, a morte eterna. 10 espias, irmãos, tinham uma posição de não entrar na terra. Eu estive lembrando, quando Deus me falando, eu olhando todo esse capítulo, 10 espias tinham uma posição para não entrar na terra. Hoje vocês conhecem muitos nessa terra que não querem entrar na Nova Jerusalém. Vocês também querem seguir a eles? Vocês viram que Jesus não deixou por menos
lá no Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus estava ali pregando nos montes, e começou a falar sobre o pão que desceu do céu, mas eles estavam querendo aqueles pão que estavam acostumados, Jesus fazia a multiplicação, e eles comerem muito pão, comerem muito peixe, encher a barriga, mas Jesus estava falando de um pão diferente, que era ele, que desceu do céu, o alimento da vida deles eterna. E quando eles começaram a se retirar, porque não suportaram a verdade, Pedro e outros, mestre, o discurso está muito duro. Eles estão indo embora. O que eu quero fazer essa ressalva é que Jesus não pensou duas vezes. Quer seguir a eles, pode ir. Porque não é o sentimento, é a razão, é a verdade. Jesus poderia negligenciar aquilo que ele foi enviado, para aquilo que ele foi enviado, para pregar a verdade, ele sendo a própria verdade. Pedro não gostou, outros não gostaram. Jesus simplesmente disse: quem acompanhar eles pode ir. Mas eles foram hábeis. Logo eles disseram: para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem essa palavra da vida eterna. É o que a gente deve refletir, não podemos estar seguindo erros. Se só Jesus tem a palavra da vida eterna, como eu vou seguir os errados? Como eu vou tomar posições erradas? Como eu vou desobedecer a ordem de Deus? Como eu vou ser infiel a Deus? Caleb foi fiel ao Senhor. A fidelidade de Caleb, irmãos, obteve plena aprovação. A fidelidade dele obteve plena aprovação. Números 14, 24. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, e eu introduzirei na terra que entrou, e a sua posteridade o possuirá. Irmãos, preste atenção nessa palavra. Pela fidelidade de Caleb, Deus disse: você vai ser abençoado de sua família, toda a sua posteridade. Aí eu quero minha família feliz, abastecida, suprida, abençoada. Só preciso ser fiel a Deus. Está aqui escrito, vou ler de novo. Mas o meu servo Caleb, como ele identificou bem, mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá, suas famílias, aqueles que vierem depois dele vão tudo possuir a terra. É para a gente refletir, não é? Eu sou fiel a Deus? Eu tenho cumprido aquela ordem que Deus colocou no coração de Malaquias? Que é uma ordem, o verbo primeiro está na ordem. Vocês lembram? O verso 10, a primeira frase? Malaquias 3? Hein? Trazei à casa do tesouro dízimos e ofertas. Esse verbo, quem estuda português sabe, ou então vai procurar lá. Está no imperativo. A ordem de trazer. E nós estamos sendo fiéis à ordem de Deus, como foi Caleb, como foi Josué. Nós temos obedecido porque cremos e confiamos em Deus, ou só dizemos que cremos e confiamos, mas não obedecemos, mas somos infiéis. É para refletir. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu sempre me preocupei com os meus dízimos e ofertas, sempre, desde quando eu me converti. Eu agradeço a Deus que Ele me trouxe firme no meu coração para eu compreender que eu deveria cumprir essa ordem, que estamos certos e entendemos que a obediência à ordem de Deus, porque Deus não é barganhado, a ordem
de você devolver, para juntar, para fortalecer a obra, para suprir a obra, e você juntar tesouro nos céus. De obediência, isso é obediência a Deus, a sua palavra. Não é porque você veio aqui e colocou, mas é pela obediência do seu coração a Deus, a fidelidade a Deus pela sua palavra. Vocês já pensaram se os irmãos aqui não dizimassem, como poderia agora você estar aí tranquilo, com um calorzão desse que está lá fora? Eu ainda me lembro, há anos atrás, era todo mundo aqui se abanando, que ninguém aguentava, o calor era muito grande. Por mais que tivesse ventilador, tinha ventiladores, mas não dissipava o calor. E hoje nós temos um ar. A fidelidade do povo de Deus. O servo do Senhor aqui, seu irmãozinho, não poderia sustentar tudo isso. E porque a igreja é um corpo, cada um tem sua parte. Irmãos, a fidelidade de Caleb teve essa aprovação. Todo discípulo é aprovado no seu caráter. E é nesse tempo, no momento mais difícil, que Deus prova a sua fidelidade. Viu a pandemia aí? Quantos você ouviu? Ah, Deus sabe, a coisa ficou feia. Não podemos ser infiel a Deus em toda a situação que enfrentamos, que Deus é fiel em todas as situações que nós passamos. E porque eu sou infiel a Deus em situações que eu enfrento, eu não confio que Deus vai me suprir dentro daquela situação? E se a palavra de Deus nos ensina que aquela parte é de Deus, não é nossa? E que se você raciocinar, até como ouvimos sábado aqui, e eu já tinha ouvido dele próprio em outro tempo que ele teve aqui, e eu concordo plenamente com ele, porque fui analisar na primeira vez que eu vi, para aprender um pouco mais. E vou provar agora em poucas palavras, que tudo que nós temos é do Senhor 100%. Quer a prova? Quando a gente sai no caixão, não levamos nada, não aproveitamos nada, fica tudo. E outra coisa, até a própria roupa que vai vestido, daqui a pouco as traças destroem. É isso que a gente deve entender. Segunda, só tem 10 partes, viu, irmãos? Vamos na segunda. Eu aprendi com a irmã Denildes e com a irmã Josefa. Ele possuía, irmãos, veja bem, ele possuía uma visão de Deus. É isso que a gente já vai entendendo. Josué, Caleb, tinha a visão de Deus. A gente sabe, irmãos, que fidelidade, ela é uma marca registrada daqueles que possuem uma visão dada por Deus. É essa marca registrada, que é a certeza que Deus é fiel e que eu preciso ter esse caráter de Deus, de fidelidade, para com Ele. E todo que tem esse caráter transformado possui claramente essa visão de Deus, de compreender perfeitamente. Se nós, irmãos, almejamos prosperar, todos nós queremos viver bem. E a promessa de Deus é trazer o bem para nós. Por que nós perdemos tantas coisas? Pela desobediência do homem, vou falar, fechando curtamente, o ecossistema, a fauna e a flora, tudo sendo destruído pelo homem. Como o homem pode prosperar se ele destrói aquilo que Deus construiu para a gente viver bem? Até um mosquitinho que a gente vê voando, a muriçoquinha, que a gente não gosta muito. Essa muriçoquinha tem um propósito para
o ecossistema para que o mundo funcione perfeitamente. Se elas estão aqui conosco na cidade é porque destruímos as matas. Os pássaros sendo sequestrados e importados, aonde ele é quem come os mosquitos, aonde é que os insetos, ele tem o controle da criação. Você vê tanto, ontem eu estava vendo, eu gosto sempre de ver aqueles programas Discovery Channel, que passa aqueles animais e tudo. Eu estava vendo a raça ali dos gnus. Rapaz, não acaba nunca. Você vê, o pasto é super lotado. Ali alimenta leão, onça, tigre, jacaré. Veja como Deus prepara aquela raça reprodutiva terrivelmente. Você vê assim, chega, parece mesmo formigueiro, né? Que é aquela multidão de formiga, bem assim, esses gnus. Mas tudo ali é para controle da criação, do ecossistema, tudo bem sincronizado, que Deus fez. E o homem vive mal porque destrói cada dia mais. Vê tão fácil para a gente entender a Amazônia. Vocês não sabem muita coisa da Amazônia. Ali sai um minério solto, roubado, importado por debaixo do pano. Ouro, principalmente. Um dia desse eu vi uma reportagem que pouco passa que o próprio governo esconde. Barras e mais barras de ouro sendo levado para outros países, do Brasil. Por que eles querem a Amazônia? Aquele maldito presidente da França, que é outro anticristo, querendo a Amazônia, botando defeito, acusava Bolsonaro porque não era do partido dele, que eu não quero tratar de política, mas só para a gente lembrar, porque eles têm ambição pela Amazônia. A Amazônia é o Brasil é o único país que maior produtor de água potável, que nunca acaba. Foi Deus que preparou isso para o Brasil. Água potável, onde ele já tem máquina de dessinalizar, tirar o sal da água, eles já têm água do mar, eles tiram para beberem. Aqui nós temos da terra onde Deus criou. É isso. Então nós, irmãos, como Josué, como Caleb, devemos ter a visão de Deus para a nossa fidelidade. Os 10 espias, irmãos, fracassaram. Por quê? Porque eles não possuíam a visão de conquista. Eles não tinham a visão de Deus. Caleb tinha, pela sua fidelidade, pela sua confiança em Deus, por ser obediente àquilo que lhe foi determinado. Os outros 10 fracassaram, perderam, foram derrotados, porque não tinha essa visão de conquistar. E vocês ouviram uma vez aqui Valneire falando, não tem muito tempo. Conversa que existiu, não sei nem se foi na Assembleia, que ela falando sobre que eu encrencava com tudo porque eu não gostava de perder. Mas eu digo para vocês, eu nunca gostei de perder. Olha, na época de eu criança, eu brincava numa calçada assim, de um armarinho, que o filho da dona brincava comigo. Eliel, o nome dele, mas ela chamava Pilinho. Eu brincava com ele. Eu brigava com ele todo dia porque eu não aceitava perder. Eu não queria perder. E ele também brigava comigo. Futebol de bairro, quando eu comecei a crescer e ficar jovem, eu não gostava de perder, todo mundo sabia aí. Eu me entregava para vencer. Então, nós temos que ter essa visão de conquista, de vencedor. E nós já estamos assegurados pelas promessas de Deus que nós somos vencedores. Amém, igreja? Mas nós somos vencedores não é porque eu estou dizendo, porque Deus está dizendo. O nosso Deus. Então, nós temos que ser fiéis. Fidelidade declara temor a Deus.
Fidelidade declara amor a Deus. Fidelidade declara caráter transformado. Às vezes eu fico me interrogando, compartilho o que o Espírito Santo quer. Será que todos os cristãos poderiam pregar sobre dízimos e oferta? Será que todos os cristãos poderiam pregar sobre fidelidade? Porque seria uma cara de pau minha estar pregando aqui sobre fidelidade se eu não fosse fiel. Com toda a tranquilidade para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Somente. Mas a gente precisa ser atento. Porque Deus quer assim. Irmãos, nós não fomos escolhidos para alterar, mudar ou adaptar a visão de Deus em nós. Nós não podemos mudar nem adaptar da forma que queremos. É conforme nos é determinado. A ordem de Deus. Seja fiel. Faça assim. Faça assim. Faça assim. E nós temos que cumprir. Deus tem nos orientado. Amados, nós precisamos aceitar como Deus nos deu. Ser discípulo é mostrar fidelidade a Deus. É ser dizimista, é ser ofertante. O pastor não quer dinheiro, mas quer fidelidade da igreja. Como dono da igreja, o dono de nossas vidas quer fidelidade da igreja. Nós não conhecemos o evangelho da prosperidade. Nós conhecemos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, que é a fidelidade, que é o cumprimento. De como servos, devemos ter esse compromisso de devolver diante do que Deus nos ensina aquilo que é dele. É isso. É o evangelho de Jesus Cristo. Não é o evangelho da prosperidade. Eu já procurei aqui nesses 66 livros, não achei. Mas possa ser que esteja lá nos apócrifos algum criado, alguma literatura antiligumenar, que é maldita, mentirosa. Possa ser que lá tenha isso. Mas no evangelho de Jesus Cristo não tem. Na Escritura Sagrada não tem. Tem o evangelho da obediência, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Do temor a Deus, da obediência, da fidelidade. Para encerrarmos, irmãos, a terceira. A fidelidade nos faz conquistar territórios. Eu acredito que vocês já têm essa experiência. Eu tenho. Ser fiel leva você a conquistar aquilo que você sonha, aquilo que você projeta. Porque Deus é fiel. Se você é fiel, Deus vai ser fiel. Lembra da parábola que Jesus fala aos seus discípulos lá em Lucas 11, Lucas 13, do verso 11 até o 21, que vai falar do rico insensato. Deus foi fiel a ele, porque ele era fiel nos seus compromissos com a sua vida terrena. Ele prosperava, seus armazéns cresciam, ele remodelava sempre, como diz os escritos sagrados. Mas Jesus leva os discípulos, contando a parábola, que se alguém pedisse a alma daquele homem, quer dizer, ele preparava toda a sua vida terrena, mas o seu amanhã com Deus, a sua vida espiritual, ele desprezava, ele jogava fora, ele não se preocupava, porque estava com a família final de semana. A Bíblia diz lá que ele regalava-te com sua família. Quer dizer, bebia, comia, farriava. Jesus disse, se pedir a tua alma, para quem será? É o que hoje a gente deve refletir. A nossa fidelidade, ela precisa estar acima de qualquer situação. Porque se hoje nós tivermos uma morte súbita, ou Jesus vier, nós estamos tranquilos que a nossa alma é do Senhor. Nós viveremos eternamente, receberemos um novo corpo, diz Paulo, à igreja de Corinto, no capítulo 15 da sua primeira carta.
E é isso que nós vamos, irmãos. Então, a fidelidade nos faz conquistar. No verso 9 de Josué 14, naquele dia Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança, a ti e a teus filhos, para sempre, porque perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Bem parecidinho com a palavra que Moisés falou para Caleb. Está vendo, irmãos? O que a fidelidade proporciona? E a gente pode ver essa prosperidade em uma prosperidade que nós mais queremos. Vida de paz abundante. Quando você fala em vida de paz, você fala que você está sendo suprido de tudo. Porque quando você tem tudo que você precisa, a paz reina. E Jesus é o tudo que nós precisamos. É o príncipe da paz da nossa vida, da nossa casa, de nossa família, do nosso casamento, da nossa igreja. É Jesus, é o supridor, é a paz que reina em nós, que deve e precisa reinar sempre. Agora vem em nós ser fiel a esse Jesus que é fiel a nós. Então, meus queridos, com exceção de Josué e Caleb, foi o único de 20 anos que atravessou o deserto e conquistou. 20 anos ele tinha. Jovem. Danilo tem 15, né? Não? 60? Ele não quer dizer, mas Maiara depois me conta. Entendeu, meus queridos irmãos? 20 anos e atravessou o deserto e conquistou. E conquistou o quê? Uma cidade para si. É hoje nossa caminhada conquistando as coisas que Deus traz para nós. Vale a pena ser fiel? Porque você está conquistando aquilo que é para você mesmo. Para você viver bem. Olha o que é que disse aqui o 13 e o 14, os 2 capítulos. Para a sua descendência. Para a sua família. Nesse 14, 9, naquele dia o que Moisés jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé, te será por herança para ti e teus filhos. Para ti e teus filhos. Já paramos para pensar, irmãos? Então, meus queridos, Deus deu a cidade de Hebrom para Caleb. Deus é o mesmo de ontem, é o de hoje e será o de sempre. Deus ele é fiel conosco e nós precisamos ser fiel a Ele. Concluindo, irmãos, ser fiel é até no sofrimento. Continuarmos obedientes, fazendo a vontade de Deus. Sua fidelidade vai fazer você ser um vencedor, ser um conquistador. Amém? Vamos orar? Louvado seja o nome de Jesus. Caleb foi fiel ao Senhor. Caleb possuía a visão dada por Deus. E a fidelidade de Josué e Caleb levou ele a conquistar as terras. Muito bem, está estudando. Maiara, nossa irmã querida e amada, vai fazer essa oração final. Te louvamos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor para conosco, nos motivando a ser fiel cada dia, para a glória de teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias.
sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados. Irmãos, não esqueça, sexta-feira, vamos para o culto ao ar livre, aqui na praça do Albano Franco, irmãos. Sexta-feira, venham aqui para a porta da igreja às 7h30. Vamos lá bradar, vamos lá glorificar ao Senhor, proclamar a glória de Deus. Sexta-feira, vamos estar lá em nome de Jesus.